Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que essa gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, cada família, cada casa dos moradores de Alta Floresta e de todo o nosso estado de Rondônia, do Brasil. Onde estiver uma pessoa acompanhando o nosso programa Café com o Pastor, seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais uma vez o nosso programa, e que esse programa seja um canal de bênção para você, para a tua família e para a tua casa. Hoje, dia 5 de novembro, olha isso, já reta final do ano de 2021. Vou repetir aquilo que disse nos últimos dias aí. O que disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a mão do Senhor nos sustentou, nos manteve de pé diante da luta. Tem dia que só sobra o cabo da peixeira, mas tá bom, a gente arruma a lâmina de novo, vamos para a luta e a gente sai na condição de vencedor, em nome de Jesus. Hoje aqui no nosso programa Café com o Pastor, nós estamos recebendo aqui hoje um convidado. Nosso convidado hoje é o pastor, o nome dele popular, o apelido, o nome de guerra é pastor Juca, mas o nome dele de registro é pastor José Helena e um outro negócio aí que ele vai falar já como é que expressa esse nome aí, por ser coisa de alemão. Pastor Juca, a paz do Senhor, bem-vindo ao nosso programa Café com o Pastor. Espero que esteja bem com o senhor e com a tua família. Bem-vindo, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor Valdeci Assunção, é uma alegria estar aqui hoje com o Senhor, para nós podermos conversar um pouco, falar um pouco sobre a palavra de Deus, falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. E como o senhor disse, o sobrenome é alemão, é Desbecel, é um sobrenome alemão. Olha aí, Desbecel. Desbecel é um sobrenome alemão e é um sobrenome alemão do sul do Brasil, né? Do sul do Brasil. Vieram para o sul do Brasil os meus parentes, né? Pastor Juca, o senhor então é do sul, é paranaense, né? Sim. É nascido no Paraná e igualmente há muitas famílias, o modelo da minha e tantas outras da sua, veio a Rondônia na condição de imigrante e para que a família dá continuidade na vida, e estamos aqui. Há quantos anos o senhor está em Rondônia e a sua família, no caso, o senhor se casou em Rondônia ou veio já do Paraná com a família formada? Pastor Valdeci, eu nasci no Paraná, na cidade de São Miguel do Iguaçu, e nós viemos em 81, eu sou de 1971, completei 50 anos agora, dia 10 de maio passado, e nós viemos primeiro para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu tinha quase 10 anos de idade, e de Tangará, em 1984, nós mudamos para Rolim de Moura. Rolim de Moura, que inclusive naquele tempo, pastor Juca, era um foco, né? Era o foco. Era uma notícia Brasil afora. Rolim de Moura era uma notícia, pastor Valdeci, inclusive lá em Tangará. Então meu pai investiu lá, mas teve algumas dificuldades, como aqui era um horizonte novo e o povo lá começou a migrar muito também. Vindo para cá. Para cá, meu pai então decidiu vender lá e vir aqui para Rolim de Moura. E então nós estamos desde 1984 aqui em Rolim. Nesse caso, assim... Aliás, perdão, pastor, 1985, início de 85. 84, meu pai comprou a propriedade, que até hoje a minha mãe mora depois. Ali. Viemos depois. Ele comprou em outubro de 1984 e nós mudamos em fevereiro de 85 para Rolim. Nesse caso, o senhor não é dos pioneiros de Rolim de Moura, mas é dos iniciantes, digamos assim, né? Chegou ali, a cidade já estava iniciada, mas bem no começo, né? Rolim de Moura era uma terra de oportunidade, né, pastor Juca? Era uma terra de oportunidade. Inclusive, o meu falecido pai, ele comprou um terreno onde havia uma promessa de construção de um colégio, já com ideia de construir um ponto comercial, uma lanchonete, uma sorveteria, e fez isso. Que é o Colégio Tancredo Neves, ali na Avenida São Paulo, Beira Rio, próximo à antiga rodoviária. Certo. E ali colocou um ponto comercial, a lanchonete e sorveteria Tertúlia,
E tocou um bom tempo. Hoje a minha mãe continua morando nesse mesmo lugar, só que hoje não tem mais a lanchonete, ela transformou em casas de aluguel. Olha aí. E está lá em Rolim de Moura. Mora naquele mesmo lugar ainda. Naquele tempo, então, seu pai não veio com a intenção de comprar terra, não era lavoura? Não, ele comprou terra também. Chegou a comprar terra. Comprou terra em São Felipe. Mas aí é o seguinte, o que aconteceu? O meu pai, pela nossa origem lá do sul, era de agricultores, mas aqueles agricultores tradicionais que plantavam feijão, arroz, chegou milho, aqui tudo diferente. Tudo diferente, café não conhecia. Inclusive, pastor, eu me lembro nessa época que feijão, arroz, o arroz mesmo produzia tanto aqui no estado de Rondônia e não tinha preço, né? Não tinha preço. Para quem vender. Porque todo mundo tinha também, né? E não tinha nem máquina para limpar arroz, praticamente. Era tudo no braço. E aí o pai não conhecia café, nossa família não trabalhava, porque naquele local do sul não existia café. Exatamente. Gado também não. Uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, naquela época, plantar aqui era complicado. Meu pai plantou feijão lá na São Felipe, porque ele comprou terra na São Felipe, terra boa. Certo. Porém, a mela destruiu a lavoura, o pai não colheu. Exatamente. Eu me lembro dessas situações. A gente passou por isso também. Pastor Juca, mas o senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus Peniel, a igreja que completou agora, aí, há uns 20 dias atrás, um pouco mais de 20 dias, né? 15 anos em Alta Floresta. Eu me lembro do início da igreja aqui, com o saudoso companheiro, pastor Roberto, né? Sim. Grande homem de Deus, e que Deus achou por bem recolhê-lo. Bem jovem ainda também. E a igreja caminhou, completou aí 15 anos. Mas antes de nós falarmos desse segmento da igreja, do aniversário, da importância, o senhor é de família, o seu pai era pastor também? Ou não tem nada a ver esse seu chamado, esse seu ministério com um vínculo familiar? Não, meu pai, ele não era pastor, o meu pai não era evangélico, ele faleceu evangélico, é de família católica com luterano. Os alemães são católicos com luterano. A minha mãe até hoje é luterana ainda. Luterana. Congrega lá em Rolim de Moura, na igreja luterana. Que bom. E eu me converti jovem e passei 11 anos na Assembleia de Deus. Certo. A minha esposa, ali em Rolim de Moura. Ali em Rolim de Moura, congreguei com o pastor Manuel Ângelo Chagas lá na sede, Chagas. Congreguei no Boa Esperança, ajudei a construir aquela igreja. Olha lá na época do pastor João Tonetti. Sim, vi falar. Que eu morei na Coab uma época e eu casei lá em Rolim de Moura, né? Como o senhor falou, né? Eu não vim casado, eu casei em Rolim de Moura. Casei em 1992, em julho. Certo, vai para 30 anos de casamento. 30 anos. Olha, e a minha esposa era de origem evangélica também, mas da Cristã do Brasil. Ah, tá certo. A família dela é da Cristã do Brasil. Eles são até hoje da congregação cristã. A minha sogra tem um cunhada que chegou a ser organista, hoje não é mais porque ela sofreu um AVC, mas tem uma sobrinha que é organista da igreja. Na verdade, pastor Juca, isso nos mostra o seu envolvimento, da sua esposa. Até deixar aqui nosso abraço para a irmã. Deus abençoe a irmã, esqueci o nome dela agora. Alzira. Deus abençoe a irmã Alzira, toda a sua família. Mas isso mostra o envolvimento da família na obra de Deus. Não é assim? Sim. De uma forma ou de outra, a obra continua sendo feita, né? E hoje o senhor está dando assim a sua contribuição na condição de pastor. Essa contribuição, o primeiro plano dela é espiritual, é conduzir um povo espiritualmente, mas o segundo plano dela também é conduzir um povo que é cidadão, ela faz parte da sociedade, né? Sim. Então, uma igreja, ela é um organismo vivo, e Deus escolhe e capacita homens e mulheres para fazer parte dessas lideranças, né? Mas, pastor Juca, aí o senhor veio para Alta Floresta, tem 6 anos? Vai fazer 6 anos, pastor. 6 anos, né? Trabalhar aqui na Assembleia de Deus Peniel, aqui em Alta Floresta. Deixa eu te fazer uma pergunta que ficou aqui na minha curiosidade. O senhor disse que é descendente de alemão. Sim. Alemão, de origem. De origem, exatamente. Os seus pais vieram da Alemanha ou já nasceram aqui no Brasil? Já nasceram no Brasil. Eu sou a 4ª geração do lado do meu pai e a 3ª geração do lado da minha mãe.
O seu pai e mãe, então, todos dois é de origem alemã? De origem alemã, exatamente. Ah, legal. Do sul. Porque geralmente esses imigrantes que vieram nessa época, vieram para o sul do país, né? Sim. Então, assim, curioso, o meu pai e a minha mãe, eles vieram do Rio Grande do Sul, são gaúchos os dois. Certo. E vieram para o Paraná ainda jovens também. O meu pai veio por conta dele mesmo para trabalhar e a minha mãe veio com a família. Certo. E lá se conheceram e casaram. E eu só tenho uma irmã que mora em Comodoro. Nós nascemos no Paraná e depois o meu pai e a minha mãe mudaram para o Mato Grosso e depois para Rondônia. Então, aí eu conheci a minha esposa, que também é do Paraná. Olha aí. Ela é de Umuarama, do norte do Paraná. Conheço que mudou para cá. Também a gente se conheceu aqui. Mudou inclusive no mesmo ano que a gente para Rolim. Pastor Juca, a nossa vida, ela tem um segmento, e desde que seja no plano, na direção de Deus, as coisas vão encaixando como se fosse um jogo, não é assim? Exatamente. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. A Bíblia diz isso, que Deus tem o tempo para todas as coisas, né? E se a gente entender esse tempo de Deus, agir no tempo de Deus e reconhecer a soberania de Deus, a gente acaba sofrendo menos, não é assim? Com certeza. Porque, na verdade, assim, pastor Valdeci, a gente vem e vai fazendo a vontade de Deus. Se o senhor perguntar para mim, mas o senhor sempre teve o desejo de ser pastor? Eu não. Não era o seu plano inicial? Nunca foi o meu plano. E, por incrível que pareça, eu fui pastoreado por dois homens de Deus. Certo. Pastor Manuel Chagas. Mas na época era vice-presidente do campo lá de Rolim, o pastor Agenor Anacleto, que o senhor deve conhecer muito bem. Sim. E o pastor Agenor Anacleto, ele era um comerciante, certo. Mas Deus o levou para a obra. E ele chegou ao pastorado, hoje ele está em Nova Brasilândia, auxiliando. E é um alemão também, né? Não, ele é italiano. Italiano. O Anacleto é italiano. Eu conheço ele. E aí, o pastor Agenor nunca teve intenção de ser pastor, mas sempre trabalhou na obra e aí foi sendo conduzido. Depois, quando eu mudei para Coab, lá em Rolim, eu congreguei com o pastor João Tonetti, que é também um italiano, um descendente italiano lá do sul, ambos são do sul. Certo. O Agenor é lá do Paraná e o Tonetti é lá de Santa Catarina, que também nunca pensou em ser pastor, mas foi conduzido para o pastorado. Conduzido como, pastor? Conduzido... Foi se envolvendo, trabalhando na igreja. Então, assim, eu, lá na Assembleia de Deus, sempre fui voluntário. Exatamente. Trabalhar na cozinha, cuidar do estacionamento, tudo, equipe de visita, sempre eu estava envolvido. Sempre ali à disposição para fazer tudo. Exatamente. Que for preciso. Tudo. Nunca eu fiquei parado na obra de Deus, sempre fazendo alguma coisa. E aí, em 2005... eu fui para a Peniel, que era uma igreja jovem ainda, e lá na Peniel da mesma forma, sempre envolvida, e fui chamado para fazer parte do ministério como tesoureiro da igreja, e depois houve a necessidade, pelo crescimento da igreja, de assalariar o tesoureiro por causa da demanda. Para ficar ali integral. E aí me fizeram a proposta, eu aceitei, e aí fui levado ao diaconato. E depois eu fui pastorear em Nova Brasilândia, desafio. Do diaconato eu fui direto ao pastorado por isso. E lá em Brasilândia eu fiquei quase 3 anos e em 2010, no dia 16 de outubro, eu fui consagrado a pastor. Na verdade, pastor Juca, são umas coisas que nós, o ser humano, o homem, essa agenda não está conosco. Não. Esse chamado não está conosco. Tem muita gente, eu gostaria de ser, mas não tem um chamado. Exatamente isso. E tem gente que vai dizer assim, rapaz, eu gostaria de não ser. Aí Deus fala, não, agora você vai ser porque você tem um chamado. Exatamente. Eu conheço um camarada que estudou, porque deixa eu falar um negócio aqui que eu penso que é interessante. Nós temos pastores, líderes de igrejas que se tornaram pastores, padres, que foram pessoas que tinham intenção em outras formações. Um até se formou em direito, medicina. Eu conheço um pastor presidente aqui do estado de Rondônia que é formado em medicina, largou tudo para cuidar para pastorear. da Exatamente. obra. É um chamado? É o meu caso.
eu sempre planejei as minhas coisas, eu vou, se Deus quiser, vamos seguir nesse rumo. E parece que quando as coisas vão encaminhando, você pensa, agora eu chego lá. Aí Deus fala, não, peraí, eu vou fechar aqui a porta aqui, porque o seu rumo é esse aqui. É esse daí. Aí você vai para o comércio, não, peraí, eu vou te segurar aqui, né? E Deus nunca deixa faltar nada, Ele provê todas as coisas, mas a escolha está na mão dele, não é assim, pastor Juca? A escolha depende de Deus. A escolha depende de Deus. Eu fiquei 6 anos em Rolim, eu fui conselheiro tutelar por 6 anos em Rolim. Você trabalhou lá no órgão público em Rolim de Moura? Órgão público. E depois quando eu fui chamado para assumir o cargo da tesouraria na Peniel, quando houve a necessidade, eu estava como diretor do Centro de Recuperação de Adolescente Infrator. Olha aí, ó, Rolim de Moura. Rolim de Moura, exatamente. Aí eu pesei, aí começou a arder aquele desejo no meu coração. Porque eu já estava envolvido na obra, eu já estava como tesoureiro. Certo. Então, já estava fazendo parte da obra, né? E aí eu optei por isso. E aí o chamado, depois Nova Brasilândia era o desafio, porque precisava de um casal lá, e a igreja estava caminhando. E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu penso que sim. Cada serviço ali desenvolvido na condição de voluntário, ou até mesmo de integral, é uma experiência diferente da outra. Sim. E cada situação dessa nos faz conhecer melhor a obra de Deus, não é assim? Nos faz a entender melhor como funciona a obra, nos faz a envolver melhor na obra. E aí o senhor rodando assim, Rolim de Moura, Brasilândia, veio parar em Alta Floresta, né? Sim. A igreja completou agora 15 anos? 15 anos, exatamente. 15 anos. Para completar a história, eu estive quase 3 anos em Nova Brasilândia, de 2009 até o final de 2011. Ficou faltando 2 meses para completar 3 anos. Certo. Aí eu voltei, em 2012, eu voltei novamente ao cargo da tesouraria lá em Rolim de Moura, a convite do pastor Roberto, que assumiu a presidência da igreja. Sim, eu lembro que ele foi para Rolim de Moura. E daí eu continuei por lá por 3 anos e meio com ele, sendo pastor auxiliar. Quando ele viajava, que ele se ausentava, eu assumia a presidência lá em Rolim. Rolim de Moura. Não a presidência da igreja em si, porque o pastor Everton, ali de Santa Luzia, que é o nosso vice-presidente. Certo. Mas eu assumi ali a igreja, o trabalho da igreja em Rolim. Ficava ali cuidando. Cuidando do rebanho em Rolim. E aí o pastor Roberto tinha muita confiança na gente, a gente criou um bom relacionamento. Esse é bom. Quando surgiu a oportunidade aqui em Alta Floresta, ele falou comigo se eu toparia um novo desafio de novamente pastorear o campo, que ele precisava de alguém que viesse aqui. E aí eu consultei a família, né, a esposa, os filhos, porque eu tenho 3 filhos, são 2 filhas e um menino. Hoje, na verdade, o meu filho mais novo, ele é temporão, ele nasceu quando a minha filha mais nova tinha 17 anos. Certo. E aí consultei a família e a gente decidiu vir para cá, então, aceitar o desafio de pastorear. Que bom. E aí, nesse desafio, vou repetir aquilo que já disse, a igreja completou 15 anos, né, com alguns projetos. Uma coisa que é interessante nós relembrarmos os nossos ouvintes, que todos nós, todas as igrejas, todas as pessoas, todos os movimentos, tudo aquilo que envolve 2, 3 pessoas, são 2, 3 problemas diferentes. Não é assim, pastor Juca? Com certeza. Trabalhar com uma igreja é trabalhar com pessoas. Até porque o maior projeto de Deus é as pessoas. O prédio, a casa pode ser bonita, pode ser um castelo, mas se não tiver pessoas ali, não faz sentido. O carro pode ser um carro, meu Deus do céu, o carro, hoje nós estamos vivendo até a era da tecnologia, tem carro que até abre a porta sozinho, mas se não tiver uma pessoa dentro dele, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, requer uma habilidade, requer paciência, requer planejamento a curto e longo prazo. E a igreja, no caso, hoje nós estamos aqui conversando com o pastor Juca, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Peniel em Alta Floresta. A igreja ela vem desenvolvendo esse trabalho e com alguns projetos aí a longo prazo, pastor. Sim. A igreja Assembleia de Deus Peniel, pastor
Valdeci, aqui em Alta Floresta, ela foi a segunda igreja aberta no estado de Rondônia. A primeira em Rolim, que completou 19 anos, e depois aqui em Alta Floresta. E a igreja, ela se estabilizou aqui. Hoje nós temos uma igreja, vamos dizer assim, um prédio próprio. Que bom, que bom. Nós já compramos uma casa ao lado do prédio. Para criar mais espaço. Mais espaço. Hoje está funcionando como salinha de crianças. Isso é muito bom. E almoxarifado para guardar alguns pertences da igreja. Temos espaço no fundo para construção. E nós temos um projeto aqui de consolidar famílias. A igreja Peniel, ela quer consolidar famílias. Que bom, pastor. Esse é o nosso maior projeto. Até porque que família é uma célula máter da sociedade. Sim. Famílias bem estruturadas, sociedade bem estruturada. Família bem estruturada. Hoje eu tenho a alegria de ver, pastor, pessoas na igreja inseridas no ministério, aonde estão no ministério ativos, toda a família. Toda a família, envolvidos, família, né? Envolvidos. Eu tenho ali 3, 4 famílias que estão todos envolvidos. Eu sempre tenho falado isso, pastor Juca. Leve os seus filhos para a igreja. Eu sou católico. Seja um bom católico. Leve os seus filhos, envolva ele na igreja. Envolver. Sou evangélico. Leve os seus filhos, vai ser um bom evangélico. Então, ontem mesmo nós tivemos o culto da família, que é toda quinta-feira. O senhor já ministrou no nosso culto. Sim, já participei, já estive lá. E ontem tivemos uma palavra da Rayane, que é a esposa do vereador Júnior Mar. Sim, ela esteve aqui no nosso programa dando uma entrevista aqui. Ela trouxe uma palavra e ela falou justamente sobre essa questão do legado da família. Olha isso. E se lembrou, recordou do ensino dos pais dela, quando criança, que mesmo que não eram evangélicos, mas ensinaram um bom caminho. E hoje ela procura ensinar para as filhas, porque o casal tem 2 filhas, este caminho. Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, toda a família envolvida na igreja. Ela tem uma menininha pequena, e aí no final do culto nós estávamos vendo, eu falei, olha só que benção. Vão lá reunir as meninas da dança, a menina mais velha dela já está na dança, no ministério. Ministério da dança. E a pequenininha já vai junto na hora da oração final, que eles fazem a oração final ali, depois do culto terminar, todas oram, fazem uma oração própria delas, né? Pastor Juca, seria muito interessante e se todas as famílias de Alta Floresta, de Rondônia, do Brasil e mundo afora ouvissem esse nosso apelo: leve a tua família para a igreja. Vou dar um exemplo de uma situação que eu vi há poucos dias. Eu estava lá em São Paulo e aí um rapaz chamado Gabriel, nós saímos assim da casa dele onde a gente estava parando e fomos numa loja comprar. Eu ia comprar uma lembrancinha para trazer para minha menina, um brinquedinho. Passei numa praça, pastor. Aquela praça estava tomada de gente e isso era um sábado à tarde. Muitos daqueles cidadãos tinham chegado ali no sábado cedo. Muitos tinham perdido já a noção da hora. Meu Deus. Embriagado, debruçado sobre as mesas, mas não era uma família só, eram várias famílias. E o pior dessa situação, eu já contei isso em palestra que eu fiz. Eu vi lá pai, mãe com criança no colo, pastor. Criança até de fralda, que estava desde cedo ali, os pais já embriagados, a criança no colo. Outros maiorzinhos ali brincando, juntos ali, entendeu? E o pai mais a mãe, junto com os amigos, na roda do samba, da cervejada. E o futuro de uma criança dessa, é claro que todas as regras, existem as exceções. E vou dizer um negócio aqui que deixa entre aspas. Muitas vezes alguém aí do outro lado pode pensar assim: é o pastor Valdeci, ou o pastor Juca, ou o padre, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, nós não temos mesmo. Mas nós temos a obrigação de te aconselhar. Porque essa criança, ele tem tudo para mais tarde se tornar o cliente desse bar. Não é assim, pastor? Com certeza. E não só o cliente do bar, porque muitas das vezes as pessoas, o pai bebe uma cerveja, gosta de uma festa, depois o filho começa a tomar uma cerveja, mas alguém leva ele para um caminho além da cerveja, droga, das drogas, da dependência química, e daí depois o pai reclama: mas por que o meu filho está assim? Eu já encontrei pais que dizem assim: aonde eu errei? Exatamente, já encontrei muitos também.
Aonde eu errei? Aí, não, mas vamos fazer uma reflexão. Ah, foi lá atrás, enquanto ele era pequenininho, você não soube escolher. Porque, pastor Juca, para conduzir a família na igreja, nos caminhos do Senhor, existe um custo, não existe? Não é um custo financeiro, mas é um custo de esforço. É um custo de esforço, é um custo até de você renunciar a algumas coisas. Porque, na verdade, pastor Valdeci, o mundo em si, as coisas do mundo, elas são aprazíveis. A nossa carne. E fáceis, né? E fáceis. Agora, você renunciar a essas coisas e seguir a Cristo, ela tem um alto custo, um preço que não é dinheiro, mas é um preço de tempo, é um preço de renúncia das coisas, desses prazeres. Mas no futuro você vai colher as bênçãos, os frutos. Porque nada paga o preço de você criar uma família na igreja, filhos na igreja, o casal acertado na igreja, servindo a Deus, e esses filhos no futuro serem cidadãos de bem. Porque nenhum pai, pastor Valdeci, pode falar, quer ver o filho na droga, na prostituição. Não quer ver a filha na prostituição, na droga. Nenhum pai quer ver a filha, por exemplo, mãe solteira, amaziada. Todo pai tem um sonho. Nenhum. Só que muitas das vezes eles não querem, mas eles não fazem nada para que esse filho não faça isso. Porque o exemplo que eles dão não é correto. Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi. Eu tenho um amigo, ele ficou preso um tempo. O dia que ele saiu da cadeia, eu estava perto dele. E ele, na época, ele tinha um menino... Na época, o menino dele tinha uns 11 anos, mais ou menos. Um menino bonito, uma criança bem aparente mesmo, de boa aparência. E ele, um homem jovem também, bem jovem. Quando o menino viu ele, o menino correu para o lado dele, abraçou ele pela cintura, mas chorou, aí ele também chorou. Ele estava saindo da cadeia. Chorou, abraçou o menino. Aí eu aproveitei o momento. Eu disse, fulano... eu já te dei muitos conselhos, já te convidei para ir para a igreja, ele sempre dizia assim, uma hora eu vou deixar para depois. E aí acabou se perdendo. Eu disse para ele, naquele momento, olha que cena. Eu falei, pensa o que seu filho está imaginando agora. Falei, você gostaria de um dia ver o teu filho nessa mesma situação que você está vendo você hoje, saindo da cadeia para encontrar o seu neto? Meu Deus. Ele me disse, pastor, jamais. Eu nunca planejei isso. Foram acidentes, foram decisões precipitadas que eu tomei, influência de maus amigos. E me levou a essa situação, mas eu nunca planejei isso. Nunca quero ver meu filho nesse caminho. Eu disse para ele, pois é, está em tempo ainda de você tomar essa decisão. Busque a Deus. Leve seu filho para a igreja. E se você tiver dificuldade de seguir numa igreja evangélica, vai ser um bom católico, mas envolva na igreja. Vai ser um bom evangélico. Eu tenho dificuldade de ser católico. Não, vai ser evangélico. Não tem dificuldade de ser evangélico, vai ser um bom católico. A única coisa que você não pode fazer é ficar aí inventando um monte de desculpa, né? Para não servir a Deus. Para não servir a Deus. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não gosto do pastor, eu não gosto do padre, eu não gosto daquele. Ele acha defeito em tudo. E esquece de olhar para ele mesmo. Pastor Juca, nós vamos para os nossos comerciais e já a gente volta. E nessa volta, o senhor vai deixar para nós aqui uma palavra de Deus para todas as famílias. E também vai deixar aí o convite para quem quiser participar, as programações da igreja, os horários, né? E para aqueles que participarão aí no futuro, esse programa ele fica gravado também e vai espalhando aqui, espalha rapidinho. Nós temos aí uma multidão de pessoas que vai compartilhar. Deus abençoe, vamos para os nossos comerciais, enquanto no comercial a gente toma o nosso cafezinho aqui, né, pastor? Isso aí. E já nós voltamos. Olá, meus companheiros aí da roça. Eu, quando venho aqui pra cidade, venho direitinho aqui pra casa da lavoura. E não precisa ficar andando pra lá pra cá, não. Tem de tudo aí. Espia só o nosso amigo da palestra falando.
Amigo pecuarista e produtor rural, venha para a Casa da Lavoura. Aqui você encontra produtos de qualidade, economiza e ainda tem o melhor atendimento. Casa da Lavoura, a amiga de quem planta, cria e produz. Casa da Lavoura, empresa do Grupo Supremax. Na Praça Castelo Branco, no centro de Alta Floresta. Tenha o aplicativo da TV Família em seu celular. Faça agora mesmo a busca no Play Store. Rede TV Família. E assista diariamente uma programação preparada para a sua família. Rede TV Família. A TV da família cristã. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui com o nosso programa Café com Pastor. E já vai chegando também para o horário de meio-dia, né? A gente vai dando uma saudade de chegar perto da mesa com as panelas, né? E então nós já vamos para a reta final do nosso programa também. Hoje nós estamos aqui conversando com o pastor Juca. Na verdade o nome é José, pastor José Helena Desbecel. Olha isso, gente. E nós tivemos aqui uma conversa, foi muito bom, algumas informações, palavras edificantes. Estamos já na reta final do nosso programa hoje, Café com o Pastor. Mas antes de nós irmos para a conclusão, deixar aqui o pastor Juca que fará suas considerações, e antes das considerações deixará para nós aqui uma palavra bíblica, um versículo, uma reflexão, aquilo que Deus tocar no seu coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a vida de alguém. Pastor Juca, o senhor tem a palavra. Amém. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo de número 24 até o versículo de número 27, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então vem na direção daquilo que nós falamos aqui antes, sobre querer ter a família, querer ser uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que possa ser bênção. É necessário renunciar à vida dos prazeres, renunciar o orgulho, renunciar o eu, tomar a cruz de Cristo, que na verdade não é pesada, mas é algo agradável, parece ser difícil, mas o Senhor está aí para nos ajudar e nos dar a vitória. E aí então, quem perder a vida aqui na terra, por amor de Cristo, renunciar a esse prazer, renunciar a essas coisas do mundo, que dão um certo prazer momentâneo, mas que não edificam, que não trazem cura, que não trazem satisfação plena, porque a pessoa vive de prazer em prazer, vive de festa em festa, vive de cerveja em cerveja, de jogo em jogo, de prostituição em prostituição, mas nunca preenche o vazio que está no coração, que está na alma, que está no espírito. Só Jesus. Mas para isso tem que renunciar a essas coisas, esses prazeres, tomar a cruz de Cristo, renunciar a esta vida mundana e seguir a Jesus. Aí vai achar a vida. Qual vida? A vida eterna, aquela que um dia Ele nos dará, como no versículo que nós lemos no final, que Ele virá
quando o Pai der a ordem e com seus anjos e dará a cada um aquilo que tiver feito, quer seja bom, quer seja ruim, de acordo com o que ele praticou, as suas obras. E aquele que praticou obras más, ou que não quis servir a Jesus, não quis renunciar à vida terrena, não vai ter a vida eterna nos céus com o Senhor. Então essa é a palavra de reflexão que eu deixo a todos os ouvintes aqui. Vamos renunciar à nossa vida terrena, não deixar de viver, é claro, mas viver uma vida diferente, voltada para o Senhor, uma vida voltada para servir ao Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo diz: tudo que eu faço, tudo que for feito, seja por palavras ou por obras, tudo tem que ser feito para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. E aí sim, nós teremos a verdadeira vida. Porque na verdade ela não é só a vida eterna, mas é a vida aqui na terra, plena e abundância. Disse o Senhor Jesus na parte B do versículo de João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é mentira do inimigo querer dizer, pastor Valdeci, amigo ouvinte, que os crentes não têm vida, que aquele que serve a Jesus aqui não tem vida. Tem, e tem vida plena, abundante em tudo, porque tem liberdade para fazer as coisas. Aquele que muitas vezes se julga livre, mas não consegue deixar de beber, não consegue deixar de fumar, não consegue deixar de jogar, não consegue deixar de adulterar, não consegue deixar de usar droga, ele é prisioneiro do pecado, prisioneiro das coisas do mundo. E Jesus veio para dar liberdade, e veio para dar vida e vida com abundância. Mas para isso tem que renunciar ao mundo, tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? Que essa palavra fique gravada no seu coração, na sua mente, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa Café com o Pastor. E hoje nós tivemos aqui a participação do pastor Juca, Assembleia de Deus Peniel. Deus abençoe o pastor Juca, a sua família. Deus abençoe a Assembleia de Deus Peniel. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos aqueles que estão aí sintonizados, aqueles que compartilharão essa programação aí no futuro. Deus abençoe grandemente, que essa palavra seja uma palavra de edificação para a sua vida. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos os ouvintes.